Sim, João, com certeza. Em questão de aluno, também a sala de aula, a produtividade, ela é bem melhor, com certeza, concordo com você. Mesmo porque a gente vai ter mais recursos, né? Então, no meu caso, por exemplo, hardware, até então, o que a gente está fazendo é exposição teórica, tá? Por mais que eu disponibilizei para vocês aí agora, semana passada, um simulador de hardware, que eu não sei se vocês já entraram e mexeram, não é a mesma coisa, tá? Não é a mesma coisa. É principalmente para quem não tem muito conhecimento. Para quem já atua, o que eu falo na teoria, a pessoa até já conhece na prática. Agora, neste contexto aí, neste contexto, a sala de aula com certeza é bem melhor, tá? Mesmo porque não é só depois o hardware e o software, tá? Mas também é o contexto aí de você ter uma troca de informações um com o outro ali na prática, você desenvolver atividades que são relacionadas ao mercado de trabalho, tá? Eu vi, por exemplo, o Vezone está começando com máquina virtual, eu vi vocês conversando sobre máquina virtual. Oh, legal, bacana. Só que quando a gente está, por exemplo, num laboratório de informática, lá no Senac, que tem uma configuração bem melhor que às vezes as nossas máquinas, tá? E eu falo a minha máquina. Você tem condições de trabalhar com duas, três máquinas virtuais rodando ao mesmo tempo. E eu, por exemplo, não consigo pôr três máquinas virtuais rodando aqui na minha máquina. Ela não vai dar conta, tá? Lá a gente consegue fazer isso. Lá a gente faz isso tranquilamente, tá? Então aí a gente vê aí essa particularidade, né? A gente vê essas situações que acontecem aí, diferente da sala de aula presencial para a sala de aula remota. É claro que, tipo, a gente vai ter os momentos remotos, mas é bom a gente ir aproveitando aí aquilo que esse ambiente tem para nos ofertar, tem para nos oferecer, porque esse é um ambiente que a perspectiva dele é ficar por um tempo aí, principalmente nas empresas. Sim, e tem também, como o Gabriel está falando, tem pessoas que não têm computador, que estão assistindo e acompanhando as aulas por celular, né? Então tem uma série de situações aí. Então é claro que aqui, para nós, na área da educação, é legal, desde que você tenha um suporte no sentido de aquilo que você for desenvolver dá para ser desenvolvido. Então, até então, o que a gente vem desenvolvendo está dando para ser desenvolvido. Agora vai chegar um momento que a gente vai ter que. Vai chegar numa situação que algumas atividades não vão dar para ser feitas aqui. E aí a gente vai ter que esperar a oportunidade da liberação. Tá bom? Bom, vamos lá então. Aula de hoje. A aula de hoje seria uma aula prática, muito prática, no roteiro, tá? E que eu vou tentar fazer ela explanando ela, tá? Conversando sobre ela, tá bom? Então, a aula de hoje, nós, além de vermos as fontes de alimentação, a aula de hoje e de amanhã, além da gente entender um pouquinho sobre fonte de alimentação, quais são os principais elementos que a gente deve considerar para uma fonte de alimentação, e seria uma aula que a gente abriria uma fonte de alimentação, a gente testaria uma fonte de alimentação, realizaria algumas etapas com, por exemplo, o multímetro, que é esse indicador, né, que a gente trabalharia esse indicador, que é testar os componentes de computadores e periféricos, com instrumentos eletrônicos e softwares de testes, e aí a gente estaria trabalhando com
os fundamentos da eletricidade, multímetros e aterramento, tá? O contexto do aterramento, tá? Bom, primeira tela aí, primeira parte aí, né, que a gente ia falar era sobre o multímetro. Lá no laboratório nós temos aquele multímetro que eu já mostrei para vocês, que está aqui. Que está aqui, o meu é azulzinho, esse daí é amarelinho, a imagenzinha aí é amarelinho, mas não tem problema. Mas ele é um multímetro digital. Tá? Então, o meu multímetro é esse multímetro aqui. Opa, caiu minha luz aqui. Então, o meu multímetro é esse multímetro aqui. Esse daqui é o multímetro que tem lá no laboratório. Quando a gente for usar ele, quando a gente for fazer os testes com ele, esse é o multímetro digital da marca Minipa. Já apresentei ele para vocês. E esse multímetro, tá? O que eu tenho, né? Olhando para ele aqui, então olha para essa imagem que vai ser a mesma coisa. Eu tenho essa esfera aqui, né? Essa chave seletora. Essa chave seletora, eu vou girando ela e vou parando ela, né? Ela é quase uma roleta que eu vou parando aqui e vou selecionando o que eu quero utilizar para medida, tá? Para fazer as medidas. Quando eu olho para o multímetro, quais medidas, né? Por exemplo, um multímetro desse, igual ao meu aqui, eu posso fazer, que é igual praticamente esse multímetro aqui que está aí na tela de vocês. Eu posso fazer as medidas de tensão quando a corrente for alternada. Como que eu sei no multímetro que é uma tensão de corrente alternada? Tensão é dada em volts e alternada é a representação dessa ondinha aqui, ó, desse tiozinho aqui, ó, desse acento tio aqui, ó. Então, isso daqui é uma corrente, é uma tensão, é uma medida de tensão cuja corrente é alternada. Do lado aqui oposto, né, do lado esquerdo, eu tenho outra letra V, aonde que eu faço a medida de tensão, só que de corrente contínua, porque o símbolo de contínuo é esse traço e esses três pontinhos aqui. Então, isso representa uma tensão de corrente contínua. Qual a diferença de uma e de outra? Uma tensão de corrente alternada é a tensão que a gente mede da tomada. Então, a tomada tem uma tensão de corrente alternada. A tensão de corrente contínua é uma tensão que passou por uma fonte de alimentação, que passou por um processo que transformou a corrente alternada em corrente contínua. Então, aí eu vou me utilizar dessas medidas aqui. Eu vou posicionar a chave seletora nessas medidas aqui. Tá? Então, essa é a diferença. Eu não posso fazer uma medida numa tomada que é corrente alternada utilizando as medidas de corrente contínua, porque senão eu danifico o multímetro. E vice-versa, eu também não posso fazer uma medida de corrente contínua utilizando as medidas de corrente alternada, senão eu danifico também o multímetro. Outra funcionalidade do multímetro que vai ter é essa área aqui que a gente mede resistência, representado pelo ômega, que é ohms, tá? Que é a representação da referência de medida de resistência, que a gente fala que é ohms, tá? Normalmente, resistências, quando eu mostro resistores, quando eu mostro como que faz medida de resistência de um resistor, dá para utilizar
esse multímetro. Se fosse para a gente aprofundar um circuito, conhecer um circuito, para entender a resistência de um circuito, a gente utilizaria aqui essas medidas, tá? Depois eu vou ter as medidas de corrente elétrica quando ela for uma corrente elétrica contínua, tá? Então, veja o símbolo, o traço e o tracejadinho. Então, é uma corrente elétrica contínua. Então, eu utilizaria quando eu fosse transformar o meu multímetro em um equipamento, né, em uma medição, um medidor chamado amperímetro, tá? Então, amperímetro, para que eu possa medir a amperagem de um circuito, eu utilizo as funções de amperímetro do multímetro, tá? Então, eu abro o circuito e conecto o circuito no multímetro, que vai estar fazendo a função de amperímetro para medir a amperagem, ok? Esse modelo aqui de multímetro, diferente dos nossos lá, ele tem a opção de temperatura, dada em graus Celsius. O nosso não tem. E tem o teste de continuidade, tá? O teste de continuidade, por exemplo, eu consigo medir diodos para ver se eles não estão em curto, através do teste de continuidade. Eu consigo medir capacitor para ver se ele não está em curto, através do teste de continuidade. Então, eu consigo fazer algumas medidas na placa-mãe, utilizando essas medidas aqui do multímetro, essas informações aqui do multímetro, tá? Todo multímetro, ele tem aquilo que a gente chama de ponta de prova, tá? Então, isso daqui, eu tenho a ponta de prova prova preta, que a gente vai conectar no borne comum, que vai ser indicado normalmente por essa palavra com, tá? Que é o borne comum. E o borne vermelho, que eu vou conectar ou na medição, por exemplo, meu multímetro, eu tenho condições de fazer uma medição de 10 amperes de corrente alternada de até 10 amperes. Então, aqui eu utilizo nesse borne. Ou, quando eu quiser medir as tensões aqui de corrente alternada, corrente contínua, então eu vou ter também os bornes para conectar as minhas pontas de prova. No meu multímetro, isso é aqui, ó. Deixa eu pegar minha tela para ver como que vocês estão me vendo. Então, aqui, ó. No meu multímetro, essas funções estão aqui embaixo, ó. Estão aqui embaixo, ó. Aqui é o borne comum, aqui a medição de corrente de até 10 amperes, e aqui as medições de tensão, resistência e corrente abaixo de 10 amperes, tá? Então, aqui são os bornes, tá? E os bornes eu conecto as pontas de prova do meu multímetro, tá? Então, essa seria aí um exemplo aí, uma aula aí que nós estaríamos fazendo. Esse daqui, o meu segundo multímetro já está conectado. Nós estaríamos fazendo aqui com vocês na prática aqui, mostrando essas funcionalidades. Um detalhe do multímetro, né? O multímetro aqui não mostra, mas aqui nesse cantinho aqui, ó, ele mostra uma bateriazinha. Eu não sei se vocês vão conseguir ver no meu, tá? No meu ele mostra essa bateriazinha aqui. Aqui no cantinho, ó, não sei se vocês estão conseguindo ver, tá? Aqui no meu. Então, essa bateriazinha aqui indica o quê? Ela indica que a bateria do meu multímetro já está abaixo da tolerância, tá? E se ela está abaixo da tolerância, eu tenho que pensar, que as medidas que eu vou fazer vão estar sujeitas a falhas, tá? Então, o multímetro,
eu tenho que manter a bateria dele sempre em alta. Na hora que ele acende essa mensagem, ele automaticamente tá me dando medidas diferenciadas. Deixa eu só ver aqui, tem alguém me mandando aqui uma mensagem no WhatsApp direto, não está conseguindo entrar. Vixe. Aí é um problema de internet dele lá. Professor, Hum, qual que seria o preço médio, Pode assim, falar. só para mim ter uma base de um multímetro bom e barato? Tipo, um preço médio. E esse daqui, se eu não me engano, deixa eu ver se eu acho ele aqui. Depois eu vou dar uma Multímetro, pesquisada em algumas lojas para mim já montar um kit para mim. Minipa ET 1002. R$68. Ó, se for comprar, eu te dou uma dica, compra esse modelo aí. Tem um mais novo, que é um pouco ruimzinho para usar. Esse modelo é o melhor. Eu queria ET 1002? Pode o ficar, professor. ET 1002. Eu queria, para mim, comprar esse daqui, que já é uma linha um pouco mais avançada. Abrangente, por assim dizer. Porque esse daqui mede até a capacitância. Ele é um pouco melhor, tá? Então, Esse aí é assim, top. Vale a pena investir, professor. Não, esse aí Oi? para quem, É um investimento, professor. quem que usa agora eu não estou bastante, vale a podendo pena. fazer esse. Que agora eu não estou podendo fazer esse investimento, mas eu queria fazer esse investimento, sim, com certeza, tá? Mas agora ainda não estou podendo. Não é muita coisa, R$250, mas neste momento agora não é a minha prioridade. Então esse daqui dá conta aqui, tá bom? Um amigo meu tinha um desse, ele é muito bom mesmo. Ele tratava igual o filho dele, ninguém relava, ninguém tocava. Pelo preço também tem que É, ser. na época que a gente fazia eletrônica, né? Foi a avó dele que tinha dado pra ele, filho, era o xodó dele. Aquele Deixa eu pessoal que quer só. ficar com a mão toda engordurada, falando, deixa eu dar uma olhadinha. Esse mesmo. Tem alguém conversando aqui comigo que está com problema. Tem alguém aqui que está com problema aqui. Deixa eu ver quem que é. É o Oscar. É o Oscar. O Oscar está com problema aqui de internet para conectar. Então o Oscar está com problema lá e está com dificuldade de conectar. Bom, vamos voltar lá. Então o multímetro, ele, claro, cada modelo diferente, cada modelo mais avançado, vai se ter as suas particularidades, né? Então, cada multímetro ali vai ter as suas particularidades, as suas funcionalidades, tá? Mas esse modelo aqui, dá para a gente trabalhar bem com o dia a dia nos nossos
laboratórios, nas nossas empresinhas, nos nossos locais onde que a gente vai dar manutenção, tá? É claro que eu sempre digo que máximo cuidado possível, porque a gente está conectando o nosso multímetro em uma tomada, a gente está conectando ele numa fonte de alimentação, a gente está conectando ele para medir um circuito, e se a gente não, antes de fazer a conexão, não souber exatamente o que eu quero medir e não selecionar, não fazer a seleção com a chave seletora corretamente, a gente vai danificar esse multímetro, tá? E pode ser que às vezes eu danifique esse multímetro numa corrente contínua, por exemplo, de 2 volts, que é aqui a de 2M aqui, ó, 2MV, 2 milivolts é correspondente a 2 volts. Então, pode ser que eu queime meu multímetro aqui, numa bobeira, porque a gente conectou aqui, não era para conectar, e eu conectou errado, e aí foi testar, aconteceu isso, tá? Então, sempre muito cuidado na hora que a gente vai utilizar aí um multímetro. Bom, aterramento. Eu iria mostrar para vocês na prática como que a gente mede com o multímetro aterramento, tá? Aterramento é algo extremamente importante. A função de um aterramento para qualquer dispositivo é manter todo o equipamento aterrado em um potencial zero. Isso quer dizer, fazer com que as carcaças, com que o gabinete, com que, por exemplo, no caso o switch, né, que é um equipamento de rede, os servidores, todos esses equipamentos, aquilo que está externo não tenha nenhum tipo de diferencial passando, escapando por ele, porque não encontrou ali naquela determinada tomada um aterramento medido, um aterramento bem feito, tá? A fim de que pudesse fazer essa conexão. Teve um tempo para cá, teve um tempo aí que as tomadas deixaram, né, as tomadas principalmente de notebook, deixaram de ter 3 pinos. E agora elas voltaram a ter 3 pinos no padrão novo aqui. Por quê? Porque viu-se que há necessidade também, para esses dispositivos, de aterramento. Então, todo tipo de dispositivo hoje precisa ter uma tomada aterrada. É um meio de proteção, é um meio para que as cargas estáticas não se acumulem no equipamento e sejam dissipadas aí para o solo, tá? É um meio que nos ajuda a proteger os nossos equipamentos. Então, uma tomada ela tem que ter 3 pinos nessa ordem, se ela for 110 volts, nessa ordem. Hora que eu olho para a tomada, eu vejo uma carinha, 2 olhinhos e uma boca, 2 olhinhos e uma boquinha, tá? E aí eu olho para a tomada, e ao olhar para a tomada, o lado direito aqui é a fase, o lado esquerdo é o neutro, e o pino aqui abaixo, que vai representar a boquinha ali da tomada, é o terra, tá? Então, eu tenho que ter esse terra. Alguns montam a tomada, mas na hora que você desmonta a tomada, não tem nada ligado, não foi feito um terra, não foi feito um aterramento. Computadores, dispositivos eletrônicos precisam de aterramento. Vou citar um exemplo, tá? Um exemplo clássico que aconteceu comigo, tá? Trabalhava numa empresa, eu era o responsável do departamento de TI, então eu era muito chato com essa questão de aterramento, tomada aterrada, ligação de equipamentos, isso, aquilo tudo. E numa dessa, né, numa ida minha de férias, numa saída minha de férias, eu
o pessoal do RH pegou uma impressora, era uma impressora alugada, era uma impressora que tinha um contexto de aluguel, a gente só pagava a quantidade de impressões que eram feitas, mas eles faziam manutenção e eles mandavam o toner, então era um contrato para nós, e a gente pagava a quantidade de impressões que eram feitas nessa impressora, mais a folha, né? A folha também era por nossa responsabilidade. E essa impressora, quando eu saí de férias, o pessoal do RH, sem me consultar, eu estava de férias, poderiam ter me consultado, mas não me consultaram, mudaram a impressora de lugar, reposicionaram ela no outro canto do departamento, e nesse canto do departamento não tinha tomada de 3 pinos. Só tinha uma tomada de 2 pinos. Eles pegaram, para não quebrar o pino do terra, né, que normalmente isso acontece, eles colocaram um adaptador e na tomada. Beleza. Nesse período de férias, depois de eles terem feito isso, a impressora deu problema. A impressora veio a dar problema. E aí, chamaram-se o pessoal, a empresa, né, para dar manutenção, o técnico. A hora que o técnico chegou, o técnico falou: cadê o Guilherme? O Guilherme está de férias. Eu vou precisar que o Guilherme venha para a empresa. Aí eu fui para a empresa, né, de férias, cheguei lá, o pessoal falou: olha, tá vendo isso daqui? Isso daqui não poderia ter acontecido. Eu falei: de fato não poderia ter acontecido, né, pessoal do RH? Isso jamais poderia ter acontecido. Então, aí o que é o seguinte, o problema que aconteceu na impressora poderia ser um problema que aconteceria numa tomada aterrada. Só que, pelo fato de eu chegar aqui na empresa e encontrar essa situação, vocês acabaram de perder a garantia na manutenção do serviço. Aquilo que era para ser um serviço gratuito, vocês vão ter que pagar. E, na época, o serviço ficou em torno de R$8.000. Isso foi em 2010. Tá? Só para vocês terem uma ideia. A impressora era uma impressora a laser, que imprimia frente e verso. Então, ela tinha todo um sistema top de impressão. E aí, queimou-se uma parte muito importante, né? Queimou-se, além de ter queimado o fusor, queimou um outro conjunto que estava ligado ao fusor. E eu sei que, neste contexto todo, a manutenção ficou em R$8.000. Essa impressora custava, na época, em torno de uns 25, mais ou menos. Então, ela era uma impressora grande, bonita. Ela fazia impressão assim, ó, rapidinho. Por isso que ela estava lá no Recursos Humanos. Mas por quê? Porque alguém foi lá e trocou a impressora de lugar e colocou numa tomada não aterrada. Poderia a impressora ter queimado na tomada aterrada? Poderia. Qual que era a responsabilidade nossa? Nenhuma. Agora, qual que foi a responsabilidade nossa? Toda. Por quê? Porque pegou a tomada e colocou um adaptador. Tirou aquela impressora, o aterramento dela. Então, isso daí hoje, e é uma coisa assim, isso quando foi assinado o contrato, estava lá, que as impressoras, é uma cláusula do contrato, que as impressoras devem ser conectadas em tomadas aterradas, tomadas com aterramento. Não deve-se utilizar de forma alguma os adaptadores a fim da perda da garantia do serviço. Então, estava lá, estava exemplificado, não nesses termos, né, mais ou menos, mas estava lá exatamente desse jeito. Perdeu-se a garantia. Sem dó. Sem dó. E não tem discussão. E não tem discussão. E aí, aquele negócio, né? Eu só olhei para o departamento de recursos humanos e falei: quem foi? Claro que na hora, né, o responsável, o chefe do departamento de recursos humanos da empresa, falou: não, fui eu. Não foi ele. Mas ele assumiu a bomba, porque ele sabia que o peso do estrago seria menor nas costas dele do que, às vezes, não funcionar. Então, só para vocês terem uma ideia aí do que acontece, por exemplo, numa ligação, por exemplo,
uma tomada não aterrada, tá? Então, só para vocês terem uma ideia, as mudanças aí dos padrões, também eu trago sempre esse contexto, porque que hoje a gente utiliza esse padrão, né? Esse padrão, a ideia dele, o benefício dele é reduzir o risco de choques, porque evita o contato da mão com os pinos aqui e a tomada, tá? Também esse tipo aqui de tomada atual aqui, ela evita o desperdício de energia elétrica, tá? Evita adaptadores, mentira, porque hoje já tem adaptador para tudo, né? Mas hoje esse é o padrão encontrado aí já há um bom tempo que a gente está utilizando esse tipo de tomada. Então, nunca fazer isso, né? Quando a gente vai ligar aí uma tomada, quando a gente vai ligar um equipamento, uma das coisas que a gente sempre vê é isso daqui, né? Quebra-se o pino do terra, seja no padrão antigo ou seja no padrão novo, ou se não, utiliza-se um adaptador, tá? Professor, eu não posso usar um adaptador de 3 pinos? Um adaptador de 3 pinos você pode utilizar. Como assim um adaptador de 3 pinos? Eu não tenho nenhum aqui. Mas vamos imaginar que você tenha, por exemplo, uma tomada de padrão novo, e aí você chega lá na empresa onde você vai trabalhar, o padrão é antigo. É de 3 pinos, mas é o padrão antigo, por exemplo, é esse padrão aqui. E a empresa ainda não fez a troca do padrão. Aí você pode utilizar um adaptador? Aí você pode utilizar um adaptador, desde que você ia conectar no padrão novo os 3 pinos, com o adaptador para adaptar ao padrão velho, você vai continuar conectando os 3 pinos, tá? Então você vai continuar conectando os 3 pinos. Aí sim, pode. Agora não pode utilizar um adaptador, onde que eu só vou privilegiar os 2 pinos de alimentação, que seria a fase e o neutro, e isolar o terra aqui. Aí não tem jeito. Aí não tem como priorizar, tá? Aí não tem como pensar em segurança. Pois não. Tem também tomada que é tipo os conectores de 3 pinos no conector macho. São muito... A espessura deles é maior do que a que tem na tomada. E às vezes eu uso um adaptador. Então, tem algum problema? Outra coisa errada. Não, a tomada Essa uma espessura fina. Aí é que tá. A tomada de espessura fina, ela é uma tomada de 10 amperes. Tá? Ela é uma corrente de 10 amperes. O conector do equipamento, normalmente você encontra isso, por exemplo, no ferro de passar roupa, numa air fry, num equipamento, por exemplo, num forno elétrico. O forno elétrico, ele precisa de 20 amperes. Ele vai precisar de 20 amperes. Ele vai fazer com que seja passado por ele uma corrente elétrica de 20 amperes. E é o que acontece? Quando eu tenho uma passagem maior de corrente elétrica, eu tenho um aquecimento maior. Então, se eu tenho uma tomada menor, com um pinagem menor, aquele pino vai aquecer mais rápido, aquela fiação não foi própria para aquela tomada. Então, eu tenho que entender a diferença aí. Também não posso utilizar, tá? Mas é por poucas horas. Eu sempre brinco. Esse negócio de poucas horas, né? Esse daqui é só provisório. É um provisório que você nunca mais tira, né? Agora, pensando nisso, lá na empresa que eu trabalho, tem algumas tomadas de umas máquinas que eu faço as massas, que tem um conector fino, da espessura fina, que conecta numas tomadas meio com a espessura maior. E às vezes fica meio queimada a tomada. Certo seria substituir o macho deles? Sim, sim. O certo é fazer a troca dos pinos, da tomada ou do conector. Do conector eu acho mais difícil porque o equipamento já é 10 amperes, né? Por exemplo, o equipamento já vai ser 10 amperes. Então, você vai fazer o quê? Você vai chamar um eletricista para fazer a troca daquela tomada da parede por uma tomada de 10 amperes, que é a mais fina. Tá?
Tem gente que consegue pegar uma tomada, um conector, né? No caso aqui, esse conector aqui de 20 ampere e ir forçando, forçando, forçando até socar na tomada de 10 ampere. Meu Deus. É um risco muito grande. Então era muito mais fácil às vezes chamar o eletricista vai lá, troca a tomada. Troca a tomada, pega uma tomada de troca uma tomada de 10 ampere e põe uma tomada de 20 ampere. E aí você conecta seu equipamento direto. Ou é uma tomada de 20 ampere, você põe uma tomada de 10 ampere. É muito melhor. Então, não correr esse risco, tá? Por que a gente não pode arrancar o pino? Primeiro, porque o computador pode dar choque, tá? Como eu volto a dizer aqui, ó. Volta aqui, ó. O objetivo do Terra é manter a carcaça externa do equipamento ligado a um potencial zero. Quem que é esse potencial zero? É o Terra. É o Terra. O Terra é meu potencial zero. Tá? Então, essa situação da gente de ter uma tomada aterrada é fazer com que o computador não dê choque na gente. Tá? Por exemplo, se a gente conectar um equipamento, muitas vezes, por exemplo, um switch, né, que é um equipamento que vai num rack, muitas vezes, que vai conectar no rack, que vai conectar um cabo de rede, esse cabo de rede vai se ligar com outro equipamento, pode haver um curto, pode haver um curto de uma porta, queimar uma porta do switch, por exemplo. O switch lá tem 24 portas, você queima uma porta, você fica com 23. E um switch, por exemplo, hoje tem switch aí na faixa de 8 mil, 9 mil reais. Você comprou um switch lá de 8 mil reais de 24 portas, só que você só pode usar 23 porque uma queimou. E por que queimou? Porque a tomada que está ligando aquele switch não é aterrada. E aí, não sendo aterrada, a carcaça do switch, a carcaça do equipamento, está com energia, tá? Tá um campo elétrico em volta dela. Pode ser que um campo elétrico, às vezes, a gente não sinta o choque, não é um choque que gruda na gente, que mata a gente, mas aí você conecta um cabo, você faz uma conexão com algum outro equipamento, pode dar um curto e queimar o equipamento, tá? E é claro, né, em caso de defeito na fonte de alimentação, caso a fonte de alimentação, por exemplo, não consiga cortar um curto, com o fusível ou com o varistor, esse curto vai passar direto para as placas. E aí você queima uma placa-mãe, você queima um processador, você queima um dispositivo. Então, por quê? Por causa de uma brincadeira dessa. Parece bobeira, mas não é. Parece loucura, mas não é. Tá? Isso daqui é um termômetro, tá? Termômetro é um equipamento que mede a resistência da Terra. Então, por exemplo, numa empresa, numa organização, num projeto de data center, num projeto de redes, a hora que eu vou montar um aterramento, a hora que eu vou montar as hastes de aterramento, depois de montar essas hastes de aterramento, o que eu vou fazer? Eu vou ter que medir, tá? Com o termômetro, para medir a resistência, tá? Da terra, dos edifícios, tá? Para ver a qualidade do sistema de aterramento. Por quê? Porque também eu posso ter um problema, posso ter uma situação que às vezes eu tenho até o aterramento montado, o sistema de aterramento montado, só que aquele local não tem uma boa resistência, tá? Não tem ali uma boa resistência para pegar o excesso que estava sendo produzido, que estava sendo jogado nas carcaças dos equipamentos, que estava jogando externamente nos equipamentos, e jogar para a terra, tá? E aterrar. Então, também tenho que medir isso, tá? Em casas, normalmente, a gente vai encontrar ali um aterramento lá no painel elétrico, lá na entrada, ou, por exemplo,
no quadro, num apartamento, no quadro de disjuntor, eu vou ter a barra de aterramento que vai estar ligado no aterramento ou nos aterramentos principais de um prédio, por exemplo. Então, eu tenho essa ligação, né, do meu quadro de energia. No meu quadro de energia, eu vou ter ali uma barra aonde que eu vou ter uma conexão com o aterramento, que vai ligar numa haste de cobre, tá? Então, é uma ligação que a gente tem aí nos prédios, nos andares, tá? Nas casas, é importante. Alguém nunca viu fazer um aterramento? Eu não. Eu também nunca vi. Eu também não. Eu também não. Ver, fazer, não. O Fábio está falando, alguns usam o neutro como terra, tá? Eu vou te mostrar, Fábio, o que é o errado disso, tá? Vou te mostrar o que é o errado disso. Fala, João Pedro, você ia falar? Desculpa, te cortei. Não, que eu já vi o aterramento. Que eu já vi o aterramento já. Ah, tá. Aqui no curso. Como que a gente faz um aterramento, né? Então, assim, essa é a parte mais simples, né? O aterramento é uma haste de cobre que a gente liga aqui, né? A gente espeta na terra aqui. E aqui um exemplo de tá sendo feito um aterramento. Então, aqui eu tô com um aterramento, conectando os conectores para conectar aqui esse cabo que vai ligar na caixa de entrada ou lá no painel de força, tá? Para fazer um aterramento, para acompanhar, né, quem depois for fazer o aterramento, quem um dia for fazer um aterramento, ele é um processo até simples, tá? Então, ele é até muito simples. Então, assim, deixa eu ver aqui. Deixa eu pegar um vídeo que eu gosto. Claro que tem aí vários tipos, vários modelos de aterramento, né? A gente tem aí vários modelos aí de formas de fazer um aterramento. Deixa eu ver aqui um vídeo aqui que mostra melhor aqui. Eu monto esse painel no Excel aí em 1 hora. Não Acho que tá preciso. sem áudio, viu, professor? O que será que a não, NBR tá com áudio, 5410 fala para você e para mim sobre aterramento? Vamos ver o que está na norma. Sejam bem-vindos a mais um Tá na Norma. Meu nome é Irving Gomes, sou eletricista, especialista em automação residencial também, formado como tecnólogo em automação industrial. E no vídeo de hoje a gente vai bater um papo sobre aterramento. O que a norma fala a respeito disso? Eu vou te mostrar como eu montei um sistema de aterramento também para uma residência simples aqui em São Paulo. E antes disso eu quero pedir o seguinte para você, que você se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito, dá uma olhada no botão que tem aqui embaixo para você clicar e se inscrever, clica no gostei ou dá aquele like, dependendo da rede social que você tiver. E bom, vamos para dentro, vamos para o conteúdo. A NBR 5410 fala no item 6.4 sobre aterramento. E ela diz, como você pode ver na imagem que eu estou colocando aqui para a gente, que toda residência, todo local tem que ter um sistema de aterramento formado por um eletrodo de aterramento. E o que seria esse eletrodo? Esse eletrodo, basicamente, é um sistema condutor, uma barra, vamos chamar assim, uma barra condutora, que fica
contato com o solo. E nesse mesmo item 6.4, a norma fala que esse eletrodo pode ser a estrutura da residência, a estrutura da edificação, né, vamos chamar assim, que nem sempre é residência, mas a estrutura da edificação pode ser uma barra condutora colocada dentro da estrutura da edificação, e um dos sistemas possíveis é o eletrodo usando uma haste de aterramento. Eu vou te mostrar agora como é que eu fiz a montagem do sistema de aterramento usando um kit básico de aterramento formado por caixa de inspeção, por haste, uma haste de aço que é envolta por uma camada de cobre, tá certo? De 2,40 metros de altura e o cabeamento e tudo mais. Bora para a obra que eu vou te mostrar aí, mandando bala aí na obra, fazendo a coisa acontecer. Olha lá, ó, então ele está enfiando a haste no solo, tá? Um detalhe muito importante nessa etapa: cuidado. Cuidado com o quê? Vou fazer um aterramento, é claro. Você não vai fazer um aterramento, não é a nossa prática, mas eu estou mostrando aí como que faz. Cuidado com o quê? Isso daqui é uma haste de cobre. Se você pegar um cano aqui embaixo, já é, Elvis. Aí você vai ter que chamar um encanador. Tá? Então você tem que conhecer exatamente o local onde você está montando essa haste, enfincando essa haste, para saber exatamente se embaixo ali não existe um cano, tá? E toma uma marretada. Detalhe, por que ele tá com essa madeira aqui na haste? Porque se você bater aqui na haste, essa haste ela é banhada de cobre, tá? Ela não é exatamente totalmente de cobre. Ela tem um banho de cobre, tá? E aí, a hora que se você bater aqui com a marreta diretamente nela, você pode danificar essa primeira parte aqui que vai vir o conector, tá? E aí ela perde o contato. Então dá pra ver que a haste tá aqui com 50 centímetros, né? Apesar de estar no final, essa haste tá descendo com bastante resistência ao solo, resistência que eu falo, resistência física. A gente vai colocar um pouquinho mais de água aqui dentro, ok? Dentro do furo aqui, para que a haste desça com mais facilidade nesse final, beleza? Imagina como seria a sua vida se você pudesse criar esse tipo de painel profissional 100% feito. Bom, aqui tá aquela haste, né, de 2,40 metros já batida. Você vê, ela tá abaixo do nível do piso. A gente vai botar essa caixa aqui no centro e vamos entrar com essa tubulação aqui na caixa para o cabo poder subir até o quadro, beleza? Vou fazer a abertura aqui lateral e entrar com a tubulação nessa caixa aqui de passagem. O passado aqui, agora é só aguardar o pessoal da alvenaria deixar a caixa nivelada aqui na altura do piso, né? Para que fique tudo no jeito para a gente poder passar o cabo e fazer as conexões. E aí você vai ver o fechamento final assim que a gente chegar nessa etapa. Agora precisa fazer a limpeza desse conduíte, né? Uma vez que o cabo está passado aqui, é só vir com a serrinha aqui marcar o conduíte. Dá observada que esse cabo tem
aquela isolação dupla, né? Então tem a capa de PVC, uma segunda capa, e só lá dentro que a gente tem o cobre, lá na terceira etapa que a gente tem o cobre. Agora terminar de decapar ele aqui e fazer a conexão na haste direto. Esse aqui que é o conector usado. Então é um conector zincado. Deixa eu colocar o cabo aqui dentro. Conecta desse jeito, né? De maneira que o parafuso force a haste, não force o cabo. Então você arregaça com o cabo, se acaba com o cabo, tá? Então deixa o parafuso aí em contato com a haste. Agora é só você fazer o aperto aí com uma chave ou com alicate. Agora fazer o aperto do parafuso aqui. Uma opção legal para fazer aperto, né, são os alicates aqui de pressão. Coloca ele na posição, faz o giro. Depois para destravar é só você apertar aqui e solta. Então tá aqui o conector bem apertado, né? Tá bem firme, ó. Nem se move. Depois é só preencher isso aqui com um pouquinho de ladrilho. A massa ajuda na condutividade? Eu espero que tenha ficado claro para você a importância. Oi? Essa massa que ele colocou ali, que não deu para ler. Para oxidar, para não deixar oxidar. Ah, a pontinha lá, né? As coisas do Isso, cabo. para não deixar oxidar. Entendi. Isso. Obrigado. Aí aquele cabo, ele vai chegar aonde? Ele vai chegar aterramento, painel. Então ele vai chegar no painel, tá? Ele vai chegar numa peça que a gente vai ter no painel, quer ver? Que é essa daqui, ó. Que é a barra de aterramento, tá? Então a gente vai chegar com aquele cabo aqui e aí no painel, nos painéis eu vou ter uma barra dessa, ou por exemplo, uma barra dessa daqui, ó. Uma barrinha dessa daqui, dependendo do painel. Na ponta, aí o resto é tudo. Aí as tomadas vão conectar todos aqui nesses parafusinhos aqui. Todas as tomadas da casa vão ser conectadas nessa barra, tá? Então aí eu vou fazer esse aterramento aqui, ó, por exemplo, ó. Ó, aqui um exemplo, ó. Então eu tenho o painel, a haste de aterramento, tá ligada nessa barra e todas as conexões ligadas nessa barra, o aterramento das tomadas vindos lá ligado nessa barra, tá? Então eu tenho aí esse modelo. Então isso a gente faz aí uma ligação de um aterramento, e é claro que um aterramento não basta só fazer a montagem do aterramento, eu tenho que depois com o tempo medir, claro que eu não vou ter um termômetro, mas como que eu poderia medir, tá? Então como que eu posso fazer a medida de um aterramento com um multímetro, tá? Então a primeira coisa que eu vou me utilizar para fazer a medida de um aterramento com um multímetro
é o seguinte, se eu fosse medir uma tomada com o multímetro, o que eu colocaria? Eu colocaria a ponta de prova vermelha aqui na fase e a ponta de prova preta aqui no neutro, tá? E setaria a configuração aqui do multímetro para corrente alternada, só que nos multímetros, normalmente eles têm aqui duas medidas de corrente alternada, que é 200 e 750, ou por exemplo, no nosso aqui, 200 e 600, como eu não sei qual é a tensão daquela tomada, eu cheguei no ambiente, eu não sei qual que é a tensão daquela tomada, eu não vou queimar o meu multímetro. Eu vou colocar na chave seletora de 600. Eu vou colocar ele na chave de seletor de 600 ou 750 para esse modelo aqui. Mesmo que a tomada seja 110. Por quê? Porque se a tomada for 220 e eu colocar no 200, eu posso danificar o meu multímetro. Porque é 220. 220 nunca fica em 220, fica 230, 240. Tá? 228, 232. Então, aqui eu vou estar em 200. Então, o que eu faço? Eu ponho em 700 ou 600. Quando eu não conheço aquela tomada. Para medir ela. Ah, aquela tomada é 110, beleza. Aí eu volto para 200. Aí eu faço a medição para 200. Então, para medir um normal de uma tomada, é colocar a ponta de prova vermelho na fase, e a ponta de prova vermelha na fase e a ponta de prova preta no neutro. Beleza. Eu também consigo medir o aterramento? Consigo. De que jeito? Mantendo a ponta de prova na fase, a ponta de prova vermelha na fase, e levando a ponta de prova preta para o terra. E aí eu já começo a descobrir algumas coisas. Quais, professor? O que eu descubro? Eu descubro o seguinte, ó. Deixa eu abrir o WordPad aqui para me ajudar. Eu descubro nesse teste o seguinte. Quando eu vou medir fase e neutro, eu vou descobrir a tensão da tomada. 10, 220 volts. Então, ponta de prova vermelha. O PV aqui na fase. PP no neutro. Beleza. Aí, eu quero descobrir, quero fazer o teste do terra. Fase e terra. Então, PV, ponta de prova vermelha, na fase. Ponta de prova preta, opa. No terra. Eu descubro aqui, se isso daqui der 0 volts, não existe terra. Então, como eu descubro se uma tomada está ali, bonitinha, mas não tem terra? Basta eu medir a fase e o terra. Basta eu pegar o multímetro, colocar a ponta de prova vermelha na fase e a ponta de prova preta no terra. Se der 0 volt, é porque não existe terra. Por que não existe terra? Porque o terra não fez a função do neutro. Não fechou o circuito. Não passou. Oi? Quanto costuma dar nessa fase terra? Aí eu vou ter as medidas. Varia. Aí eu vou ter as medidas. Tá? Bom, então a primeira coisa para eu descobrir se não tem terra
É só pegar a ponta de prova do multímetro vermelha e colocar na fase, e a ponta de prova do multímetro preta colocar na terra. Se der 0 volt é porque não tem terra. Porque não está aterrado essa tomada. Se tiver aterrado, ele vai dar uma medida. Qual vai ser essa medida? Então, olha lá. Como medir um aterramento? A medição inicial do aterramento é feito entre o orifício da fase e o orifício do terra. Igual aqui na figura 5. Essa medida terá que mostrar um valor aproximado do valor obtido entre fase e neutro. Então, por exemplo, eu medi fase e neutro, deu lá 118, por exemplo. Fui lá e medi o fase e o terra, deu 116,5. Beleza. Vai estar mais ou menos na mesma situação. Só que eu vou ter um parâmetro para analisar, que é um cálculo bem simples, tá? Que é o seguinte. Primeiro, eu meço fase e neutro. Então, eu meço fase e neutro. Quanto que deu? Sei lá, deu 127, por exemplo. Então, aqui deu 127. Certo? Aí eu vou lá e meço fase e terra. Vamos imaginar que deu 126. 126, eu vou fazer um cálculo. Vou pegar a medida de fase e neutro e vou subtrair da medida de fase e terra. E aí eu vou encontrar um valor. Esse valor normalmente vai estar variando de 0 a 3. No caso aqui, vamos imaginar, variou 1. O que eu posso ter aqui exatamente de informação importante? Bom, se essa diferença entre fase, neutro, fase, terra, se esse valor aqui for maior que 3, significa que onde que eu estou, eu tenho que instalar novas hastes. Então, vamos imaginar aqui, ó, que porventura tivesse dado aqui 127 aqui. E a hora que eu fui medir fase terra, deu 120, por exemplo. A hora que eu medi a fase com o terra, deu 120. 127 menos 120, resultado, 7. 7 é maior que 3? É. Então, o que eu vou ter que fazer ali, naquele local? Instalar novas hastes, que vão ser conectadas, ligadas, todas elas no aterramento. Oi. Então, se deu todo aquele trabalho para colocar aquela haste, como que tira a primeira haste para fazer a troca? Você não tira? Não tira? Você vai ligar elas em conjunto. Sim, você vai ligar uma do lado da outra. Você pode ligar uma a uma distância de 1 metro, 2 metros da outra, fazendo uma conexão de uma com a outra. Pode fazer essa conexão direto lá naquela chapa que vai lá no painel elétrico. Você pode ligar todas elas no barramento. Achei que você não precisa exatamente. Não, você enfiou ali e acabou. Você enfiou ali e acabou. Você não tira mais ela dali. É caro uma haste dessa de cobre, professor? Ah, não sei. Depois você precisa até ver. Mas vai estar o conjuntinho ali da haste, mais a presilha ali, em torno ali de uns 70, 80 reais. Entendi. Tá? Então, nessa situação aqui, ó, eu tenho como identificar, por exemplo, ó, problemas, ó o título do meu slide, ó, problemas na rede elétrica que vão afetar equipamentos. Então, qual que é o problema que vai afetar? Primeiro deles, se, a hora que eu faço aqui uma diferença do fase e neutro com fase e terra e substituo e subtraio esses dois, se eu tiver um valor entre 0 e 3, eu vou analisar, tá? O ideal é um valor entre 0 e 3. Se eu tiver esse valor entre 0 e 3, top. Agora, se esse valor for maior que 3, por exemplo, 3,5, já é maior que 3.
Então, o que eu vou ter que pensar? Eu vou ter que pensar em instalar novas hastes. Também eu posso ter aqui, por exemplo, deu 127 aqui, só que aqui deu 127 e 3, por exemplo. Então, aí eu vou substituir 127, vou subtrair 127 por menos 127,3, vai dar 0,3 negativo, vai dar menos 0,3. Então, significa que aonde que eu estou, eu tenho um solo hipercondutivo. Isso é muito bom. Por que é muito bom? Porque ele vai jogar toda a descarga para dentro do solo. Então, eu tenho um solo muito bom. Tá? Agora, outro detalhe que eu tenho que tomar cuidado. Quando eu fizer a medição de fase e neutro, e fizer a medição de fase e terra, e vamos imaginar que eu fiz a medição aqui, deu 127, redondinho, e aqui vai dar 127 também, redondinho. Ou, por exemplo, aqui vai dar 127,1, e aqui também vai dar 127,1. Eu subtraio, esse valor vai ser igual ao quê? A zero. O que significa isso? Significa gambiarra. Por que gambiarra, professor? Porque quem montou lá o seu terra, não fez terra porcaria nenhuma. Ele pegou o cabo, o fio do terra aqui, em vez de fazer aquele serviço de implantar uma haste, ele ligou o terra junto ao neutro. Junto ao neutro. Ah, perdeu aqui. Junto ao neutro. E aí? Tá errado. Tá exatamente errado. Tá? Então, eu não posso. Quais situações que eu não posso? A subtração do valor medido em fase neutro com o valor medido em fase terra ser maior que 3, significa que eu tenho que colocar novas hastes, ou esse valor ser igual a zero. Porque se esse valor for igual a zero, significa que o neutro está ligado diretamente ao terra. E isso aqui é outra coisa legal para a gente pegar também. Por quê? Porque às vezes você chega lá numa empresa e vai fazer a medição do terra na tomada e você não vai desmontar a tomada, não vai abrir o espelho para puxar ali a tomada. Mas às vezes ali na própria tomada, ali atrás da tomada, o eletricista fez um jumper. Ele pegou um fio, conectou aqui no neutro aqui e ligou aqui. Ele fez um jumperzinho, tá? Ele fez algo do tipo assim. Ele ligou aqui, ó. Ele fez um fiozinho aqui, conectando aqui com aqui. Ah, beleza, agora tem terra. Não, não tem terra porcaria nenhuma. O que tem é o terra ligado no neutro. É o neutro fazendo a função de terra. Tá errado. E aí, como que eu pego isso? A hora que eu fizer esses cálculos aqui, ó, a medição de fase neutro subtraindo a medição de fase terra, esse valor vai dar exatamente zero. Vai dar igual a zero. Se der igual a zero, meu filho, é neutro ligado no terra. Tá? Pode ter certeza absoluta disso. Pode ser que não seja aqui, mas pode ser que seja lá no painel, pode ser que seja lá na entrada de força. Então, o terra não está fazendo, não tem como esse cálculo aqui, essas medições, depois que eu fazer essas medições, o valor ser zero exatamente. Sempre vai dar uma diferencinha. Essa diferencinha é uma diferencinha aceitável quando ela é de 0 a 3. Se ela for menor que 0, significa que aquele solo é muito hipercondutivo. Se ela for maior que 3, significa que tem que colocar novas hastes. Ou pode ser que aquela haste que está ali já está velha, já está há muito tempo ali, está na hora de trocar. Você vai trocar? Não. Você vai colocar outra, porque não tem jeito de trocar. Você deixa aquela ali e espeta mais outra haste, né? ali próximo, ou a cada 1 metro, tá? Pede, claro, você vai pedir para um eletricista fazer isso, mas esse é o contexto. Pergunta, gente, do questão do aterramento. Se você pegar, no caso de uma casa, e fizer um aterramento de 4 pontos, uma barra em 4 pontos, isso deixa ele mais eficaz? Ou não precisa? Não precisa tudo isso não, Fábio.
Só se a casa for uma casa que tem 5 chuveiros, 4 geladeiras frost free, máquina de lavar, 52 TV, 4 computador. Não precisa de tudo isso não, tá? Depende muito, é claro que vai depender muito do tamanho da casa, né? Por exemplo, você vai pegar uma casa muito grande, às vezes é importante você ter um terra em cada ponto específico da casa, tá? Não porque às vezes vai necessitar, mas pela situação, às vezes, da distribuição melhor, né? Mais próximo dos painéis. Agora, você pega uma casa normal aí, uma casa pequena, você vai analisar aí a quantidade de equipamentos que tem. É claro que esse cálculo que eu mostrei para vocês, ele é importante também medir, é importante também fazer, tá? É claro que o eletricista, né, não é o nosso caso, nós aprendemos a fazer isso, nós entendemos esses conceitos, esse conhecimento, no sentido de que quando a gente for medir uma tomada, né, então eu quis trazer essa informação, por quê? Porque a hora que a gente for medir uma tomada, a gente sabe exatamente apontar o que pode estar acontecendo. Então, a hora que eu meço uma tomada, a hora que eu vou numa tomada e faço uma medida, então eu vou ali, meço primeiro fase com neutro, com multímetro, beleza, deu um valor. Aí eu meço fase com terra, deu um segundo valor. Subtraio o primeiro valor do segundo valor. O resultado dessa subtração tem que estar entre 0 e 3. Mas eu crio as observações. Se esse resultado for maior que 3, preciso de novas hastes. Se for menor que 0, o solo é um solo muito bom, é um solo hipercondutivo. Beleza. Agora, se for igual a 0, essa diferença, pode ter certeza que ali tem um problema, tem alguma coisa errada. Porque nunca vai dar 0 se tiver certinho. É raro dar 0 se tiver certinho. Tá? Então, normalmente, vai ter um probleminha ali, que é uma ligação errada, uma gambiarrinhazinha. Então, a nossa ideia de conhecimento, né, até montar, se vocês me perguntarem assim, quantas vezes você montou um aterramento? Olha, um aterramento, para funcionar mesmo, umas 3 vezes, no máximo, de espetar uma haste daquela e mandar marretada. Umas 3 vezes, no máximo, tá? Fora disso, eu montei aterramento aonde? Peguei um aquário, comprei uma haste, cortei uma haste, montei para mostrar como que é um processo de um aterramento, para deixar exposto no laboratório, para deixar exposto numa exposição de alunos, só, mais nada. Tá? Mais nada. Foi as únicas vezes aí que eu tentei me utilizar aí, né? Tentei fazer aterramento. Então, nessa minha vida toda aí, quantas vezes você montou um aterramento, né? Espetou a haste, fez todo aquele processo bonitinho? Umas 10 vezes. Umas 10 vezes. Tá? Eu não sei se eu respondi, perguntaram por que da pedra de brita, lá naquela caixinha. A pedra de brita, ela facilita a filtragem da água. A água não fica na barra, tá? Não fica ali. Ele faz o decantamento da água. Porque às vezes ali é um local que vai lavar, é um local que as pessoas vão passar, né? As pessoas vão acessar, então ali vão ter ali acesso de pessoas que vão fazer manutenção, né? Limpeza, então ali aquela pedra é só para facilitar o escoamento da água, tá? Outra pergunta, tem outra pergunta aí, gente? Ter o solo hipercondutivo é só vantagem ou tem alguma desvantagem? É vantagem. É vantagem. Ter um solo hipercondutivo é vantagem. Não tem... Assim, pode ser que para uma empresa, pode ser que para uma organização, às vezes, dependendo da situação, dependendo da montagem, dependendo do circuito elétrico, pode ser que seja uma desvantagem, tá? Mas para a informática,
pode ser uma desvantagem. Para a informática é uma vantagem ter um solo hipercondutivo. Eu estava pensando em fazer aqui em casa, mas vai dar muito trabalho. Porque eu acho que todas as tomadas aqui tem 3 pinos, mas o terceiro é falso, bem dizendo, não tem nada. O que eu indico? Chama um eletricista, não fica caro fazer um processo desse com o eletricista. Tá? Ele vai vir, vai analisar, vai fazer o serviço. Tá? Como eu disse, fazer um tipo de serviço desse é uma coisa assim, é correr o risco de, por exemplo, você perfurar um cano, você estragar alguma coisa que não era para ter sido estragado, e às vezes não ficar perfeito, tá? Então, um eletricista vem e faz uma ligação, uma conexão dessa, rapidinho, tá? Bem rápido, mas bem rápido mesmo. Tá? Então, tem coisa que não compensa, tá? Tem coisa que depois o molho fica mais caro que o peixe. Mas é importante saber como que faz? É importante saber como que faz. Por quê? Porque um dia que você estiver fazendo, tá? O dia que você estiver fazendo um serviço desse daí, tá? O dia que você estiver trabalhando com um serviço desse daí, o dia que você estiver fazendo uma atividade ou contratando um serviço desse daí, você já sabe como que funciona, tá? Você já sabe exatamente como que funciona. Então, aí não tem como fazer coisa errada, né? Não tem como você deixar o cara fazer coisa errada, deixar o eletricista fazer coisa errada. Então, para conhecimento, eu acho bacana isso, tá? Para a gente conhecer, eu acho extremamente importante, extremamente valioso esse tipo de situação. Sim. Tá? É melhor a gente conhecer, mas não fazer, contratar alguém que vai fazer, mas sempre pensando que olhando para o serviço, eu estou vendo que o serviço está sendo bem feito. Estou acompanhando. Passar a perna. Isso, exatamente. E não tem como ninguém passar a perna, tá? Eu fui mandar fazer um serviço esses dias, e o cara fez um serviço muito porco. Muito porco. Olha que eu bati o olho e falei, nossa, o serviço tá muito porco. Aí eu liguei para ele, não, mas é desse jeito que tem que ser feito, assim, assim, assado, tal, na casa da minha mãe. Aí eu falei, não é assim. Não, mas é assim mesmo, tal, depois vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, esse serviço você tá falando que vai ser porco, vai ficar tampado, não sei o que, tal. Eu falei, tá bom. Aí eu chamei outra pessoa. Falei, olha, e aí? O que você me fala? Porco. O cara falou assim, porco. Eu falei, não, isso eu sei. Tá porco. Tem como fazer melhor? Claro que tem. Muito melhor. Eu falei, então, faz muito melhor. Manda bala. Liguei pro outro cara, falei, olha, quanto que é o serviço porco que você fez? Não falei porco, mas quanto que é o serviço que você fez? É tanto. Então tá bom. Ah, não vai continuar? Não. Pra que eu vou continuar um serviço porco? Né? Entendeu? Por quê? Porque com o tempo a gente vai conhecendo esses serviços. Então a ideia é tomar sempre cuidado aí com isso. Certo, gente? Bom. Certo. Vocês estão com fome já? Te falar que eu dei uma escapadinha pra cozinha, peguei uns 2 pão ali. Com certeza. Eu tô com fome, com certeza também. Correu só. Mais 2 slides só. Mais 2 slides só. Bora. Outro problema ligado à eletricidade é a eletricidade estática. Tá? Aquilo que a gente vem trabalhando de aterramento, aterramento protege a eletricidade estática? Ela protege a eletricidade estática que foi gerada pela própria eletricidade e que está sendo jogada para a carcaça do dispositivo. Tá? Então, o aterramento joga aquela descarga elétrica, aquele
aquele que a gente chama de aquela carga que está na carcaça. O aterramento faz isso, tá? Mas eu vou ter situações, por exemplo, que o equipamento não vai estar conectado na tomada. Quando eu estiver dando manutenção, por exemplo, eu não vou estar com o equipamento conectado na tomada. A fonte de alimentação não vai estar ligada. E aí eu vou ter só o gabinete. E aí eu vou ter a eletricidade estática gerada pelo nosso corpo, que é a ESD. Tá? A ESD, ela tem um símbolo. Toda vez que a gente vê esse símbolo aqui, significa que aquele dispositivo ele é sensível à descarga eletrostática. Todo componente eletrônico é sensível à descarga eletrostática. Tá? Nos Estados Unidos, por exemplo, em algumas regiões dos Estados Unidos, os postos de gasolina, ela tem na bomba locais onde que as pessoas põem a mão para descarregar a energia estática para não causar incêndio, porque senão causa incêndio. Tá? Causa incêndio. Só para você ter uma ideia, lá nos Estados Unidos, cerca de 1.000 incêndios em postos de gasolina todos os anos acontecem por descarga eletrostática. Tá? Então, aí o que acontece lá é que tem painéis como esse que as pessoas tocam, porque lá nos Estados Unidos, alguns postos de gasolina, tá? Aqui é um exemplo, mas é teste, tá? Aqui foi feito um teste, tá bom? Aqui é só uma demonstração, é um vídeo que tem no YouTube. Só peguei uma foto do vídeo. Lá nos Estados Unidos, muitos postos de gasolina, a pessoa que abastece o carro. Não tem um frentista, não tem uma pessoa especializada. Então, a pessoa vai de qualquer jeito lá e vai querer abastecer o carro, pode causar um incêndio. Então, elas são recomendadas, elas são ensinadas, elas são treinadas na autoescola, quando for fazer o abastecimento do carro, que elas toquem nessas peças, nessas partes. Aqui no Brasil, é raro você ver um posto, uma bomba de gasolina com esse espaço para as pessoas tocar a mão. Eu já vi algumas aqui em Ribeirão Preto tem, mas não é muito comum, tá? Então, olha lá, ó um exemplo aqui, ó, da descarga. Aqui foi feito por teste, né, gente? Aqui foi feito aqui já foi feito um experimento pronto, tá? Já foi feito um experimento pronto. Pega fogo mesmo. Primeiro desastre causado por energia eletrostática foi o dirigível de Hindenburg, tá? Que pegou fogo no ar. Eu tive um treinamento de segurança uma vez com o pessoal da Ultragás, e eles falaram que um dos únicos desastres, que foi um desastre muito grande na fábrica deles, na produção de gás deles, foi por causa de uma descarga eletrostática. Tá? O funcionário deixou de utilizar os equipamentos de proteção, deu um curto, essa descarga, né, eletrostática, essa estática deu uma combustão lá no local onde aquele aquele funcionário estava trabalhando. E só ele morreu. Tá? Aqui é um exemplo de um chip aumentado em microscópio que recebeu uma descarga eletrostática. Olha o que acontece com esse chip. Ele torra, tá? E aí é o que acontece. 2 tipos de falha. Uma falha catastrófica, já era. Uma falha latente. Isso quer dizer, aquele chip funciona por um determinado tempo, depois ele vai parar. Tá? Ambientes úmidos e secos. Ambientes úmidos e secos, principalmente quando o clima é muito seco, as voltagens estáticas são mais altas. Então, essa energia estática num clima muito seco, né, nós estávamos passando por um clima muito seco até então. A descarga eletrostática que a gente produz é mais alta num clima mais seco, tá? Eu, ultimamente, não tenho tomado muito choque mais. Depois que eu vim para casa, eu parei de tomar choque. Por quê? Porque em casa eu tenho a prioridade, por exemplo, de trabalhar, dar aula para vocês descalço, tá? Não nego, não minto, tá? Tô vestido, calça, camisa, tudo certinho, mas tô descalço, tá? Aproveitando esse calor, aproveitando esse clima, descalço. Então,
Andar descalço também para nós é muito bom. Por quê? Porque a gente vai descarregando essa energia estática. Descalço num ambiente que não tenha carpete. Por exemplo, as empresas deixaram de utilizar carpete. Por que deixaram de utilizar carpete? Porque o carpete, a fricção, o movimento, gera energia estática. Tá? Quando o clima é úmido, as voltagens são menores, mas ainda são prejudiciais. Outro detalhe, transporte de peças. Transporte de qualquer tipo de peça. Não é pelo plástico bolha. É pelo plástico específico, que é esse que recebe o selo de energia antiestática, de proteção antiestática, de proteção de energia estática, tá? Esse é o material correto para transporte de uma peça, de uma placa. E o plástico bolha? Eu posso encapar o plástico bolha a partir do meu componente, da minha memória, do meu HD, da minha placa-mãe, ter sido embalada neste plástico. Primeiro eu embalo com esse plástico, é um plástico cinza, escuro, e depois eu ponho o plástico bolha. Por que o plástico bolha? O bom dele é que ele protege contra impacto. Agora, eu não posso embalar um componente eletrônico direto no plástico bolha, e queima, tá? Ele gera um campo estático. Segurar as peças. Então, eu tenho que tomar alguns cuidados, nunca tocar nas peças, né? Nunca tocar diretamente nos chips. Tudo bem que a gente vai estar utilizando a pulseira, mas já vai criando esse hábito de movimentar as peças pelas laterais. Então, nunca tocar na placa do HD, sempre tocar na parte metálica do HD. Nunca tocar nos contatos da memória, sempre tocar nas partes externas da memória. Tá? Para colocar a memória, nunca colocar segurando os chips, sempre colocar assim. No processador, não tocar nos pinos, é claro que não vai tocar, porque senão entorta os pinos, mas evitar tocar nesses pinos, tá? Para não descarregar uma energia estática. Nas placas externas, então, sempre tomar esse cuidado. E, claro, a pulseira. E se porventura você não tiver uma pulseira ali naquele determinado momento, e não tiver a luva, que eu já mostrei, por exemplo, a luva, você pode, de 15 em 15 minutos, tocar as duas mãos na chapa interna aqui, na chapa da fonte aqui, ó, aqui é a fonte. Só que essa fonte, ela tem que estar ligada numa rede elétrica com fio de linha ou estabilizador, tá? E esses equipamentos têm que estar aterrados, tá? Tem que estar aterrado. A tomada tem que ser aterrada para descarregar essa energia estática. Não adianta eu conectar aqui no gabinete se eu não tiver conectado se o cabo não tiver conectado na tomada, ou se não tiver conectado no estabilizador ou um filtro de linha que estão conectados numa tomada aterrada. É um circuito que se fecha. Senão não descarrega energia. Senão você está descarregando energia aqui no gabinete na carcaça do gabinete aqui. Tá bom? Aí a pulseira antiestática. E eu vou parar por aqui hoje, para vocês ir jantar. Vou abrir a pergunta aí, se tiver alguma pergunta. E vamos jantar. Ô, Nonino, Pode ir. na empresa onde eu trabalho, eles fazem plástico, né? E as extrusoras têm essa questão da segurança de ter uma placa de metal aterrada do lado, porque faz ionização. E dá muita estática, muita estática. Então todo mundo chega perto, tem que pôr as duas mãos numa placa de metal assim, e o pessoal que trabalha na fábrica tem a ponta do sapato, né, da botina de metal. A biqueira. A biqueira, né? Senão toma um choque violento. Exatamente. Exatamente. E eu, quando eu trabalhava nessa última empresa, que era uma fábrica de ração, que também tinha extrusor e tudo mais,
por mais não ficar o tempo todo na fábrica, mas às vezes eu passava na fábrica, eu ia na fábrica, a minha botina tinha biqueira, eu tinha alguns itens de segurança específicos, tá? Que me protegiam e acabavam protegendo os equipamentos que eu tinha contato, principalmente os equipamentos da fábrica. Fala, Fábio. Referente à última aula de memória, você chegou a jogar o vídeo no YouTube? O vídeo? Da aula. Não. De memória. Ainda não. Porque daqui não dá para baixar. Vou ver se eu jogo. Vou ver se eu jogo. Vou ver se eu jogo hoje ainda. Não, eu joguei, não joguei? Não joguei? Acabei de entrar no seu perfil, não tá lá ainda. Deixa eu ver. Professor, eu fui dar uma procurada lá, eu só achei uma aula só. 15 de setembro, aí semana passada, ó. Unidade curricular 1, 15 de setembro. Tá aqui, ó, o vídeo, ó. Eu vou até copiar aqui para vocês. Eu acho que só tem essa aula dia 15 de setembro, porque 16 nós fizemos atividade, lembra? Dia 16 nós fizemos atividade. Ó, o link tá aqui. Dia 16 nós fizemos atividade. Então a aula foi... A aula foi em modo assíncrono. Isso. Na semana passada, no dia 8, no dia 7, vocês apresentaram os processadores. Acho que no dia 8 que eu não subi, que eu não achei mais o vídeo para subir. Mas a de hoje, eu subo. Na hora que terminar aqui, eu já subo ela. Certo, Fábio? Viu aí agora? Você mandou aqui no chat? Mandei no chat. A minha não apareceu ainda. Aqui no chat, ó. O link. Mas aqui dentro não dá para baixar. Baixar o que você quer baixar? Ó, clicou aqui e abriu o vídeo, ó. Tá aqui, ó. Engraçado, pra mim não apareceu ainda, só se não carregou ainda pra mim. No chat da reunião. Manda lá no ar, quem sabe já ajuda mais. É que pra mim só tá até a última pergunta que eu coloquei aqui, ó, do chuveiro. Daí pra baixo não apareceu mais. Só dá uma atualizada aí. Vou colocar lá no canal aí de vocês, no grupo do WhatsApp de vocês. Cadê? Agora carregou. Demorou, mas veio. Então tá. Não apareceu aí para você, né? Já apareceu. Beleza. E se eu não me engano, eu coloquei isso lá no chat no WhatsApp, hein, gente? Vocês cochilam não que o cachimbo cai, hein? Quer ver, ó? Vou até subir aqui, ó, o WhatsApp aqui, ó. Aqui, ó. Ó. No mesmo dia que eu dei a aula à noite, eu já subi a aula. Não, mesmo dia não. Na sexta-feira, perdão. Na sexta-feira, eu já subi aqui, ó. Cochilou o cachimbo cai, hein? Já ouviram falar isso? Cochilou o cachimbo cai? Já. Então não cochila não, que a coisa é rápida aqui. Depois eu vou subir a aula de hoje, então. Alguma pergunta a mais, pessoal? Não, tranquilo. Tranquilo? Tranquilo. Então tá bom. Então eu vou parar a gravação.
para depois eu subir ela.